Nós estamos onde a notícia acontece. Os agrícolas foram uma Pereira, diretor da Pátria, Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. E a safra 2021-22 de soja no Brasil já começou. Os plantios estão acontecendo onde é possível acontecer e os produtores estão ali de olho no céu, esperando que as chuvas cheguem efetivamente para que eles possam dar ainda mais ritmo a esses trabalhos de campo. E a safra 2021-22 ela carrega números muito grandes e deve ser uma safra recorde, a maior da história da sojicultura global. Para o Brasil, isso é um ano bastante importante, principalmente depois dos problemas que os produtores rurais, quando a gente olha para o milho, por exemplo, tiveram na temporada anterior. Para a gente entender a magnitude desses números, entender quais são as perspectivas para essa safra, a gente convidou a Marcela Marini, que é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas hoje e trazer justamente essas perspectivas. Não é isso, Marcela? Boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Oi, Carla, isso mesmo. Boa tarde, prazer o meu estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Marcela, de fato, né, o Rabobank estima aí uma área recorde e bastante expressiva para a soja 2021-22, mesmo diante de custos de produção que foram bastante elevados nessa safra, né? Isso mesmo, Carla. Hoje a nossa perspectiva é de um aumento de área de 3,5% para a safra 21-22. Os excelentes preços devem levar aí o Brasil a alcançar uma área recorde para a próxima campanha. Quando a gente analisa hoje, apesar aí dessa alta dos custos, os preços mais do que compensaram esses elevados custos e a gente ainda vê um cenário de boas margens para a safra 21-22. Com isso, o Brasil deve alcançar aí a safra de 40 milhões de hectares e assumindo uma tendência para a produtividade, uma safra de 142 milhões de toneladas, o que também configura aí uma safra recorde para a safra 21-22. E a gente fala desse momento de boas margens e de preços muito bons, né, preços excelentes, e eles estimularam de fato o produtor a investir também mais e olhar onde ele poderia fazer esse incremento de área, né, Marcela? Exatamente, Carla. Nós viemos aí de uma safra com muita dificuldade, né, devido ao atraso histórico que nós tivemos na safra 2021 em relação ao plantio. Sim. Mas apesar disso tudo, o Brasil conseguiu alcançar de novo mais uma safra recorde e hoje os excelentes preços e um bom cenário de margens aí para a safra 21-22 vão levar o Brasil para esse aumento de área e o produtor a aumentar cada vez mais aí o seu pacote tecnológico. Marcela, a gente está ali ainda no começo dos trabalhos de campo, porque naturalmente o produtor está esperando uma chegada mais vigorosa, mais consistente das chuvas, né? Como é que está a sua perspectiva inicial para esse começo de safra? Você acha que a gente deu um bom start ou um start cauteloso, como de fato pedia o cenário climático? Qual é a sua primeira perspectiva desse início dos trabalhos de campo? Bom, Carla, daí desde o dia 10, 15 de setembro, a gente já começou a ver aí o início das atividades no campo. A previsão das chuvas ainda não está do jeito que a gente gostaria de ver elas, a gente ainda vê aí um clima bem irregular para os próximos 15 dias. As chuvas estão melhorando ao longo aí desses 15 dias, mas ainda assim um pouco irregulares, né? Então a gente tem que ter cautela sim, para a gente entender direitinho qual que vai ser o impacto do clima para a próxima safra. Alguns meteorologistas já sinalizam uma chance relativamente grande de ocorrência de laninha, e isso aí
faz a gente prestar um pouquinho mais de atenção para a região sul do país, que geralmente em um cenário de La Niña acaba recebendo chuvas abaixo da média, mas por enquanto são alertas. A gente tem que esperar e ver como que o clima vai se desenvolver aí ao longo da safra 21-22. E, Marcela, o produtor, sabendo dessas circunstâncias e acumulando experiência, né, nas últimas safras, ele também tem adotado práticas que possam mitigar os efeitos dessas possíveis adversidades, né? Está diversificando mais as variedades, os ciclos produtivos, né, que ele escolhe semear. Então, ele também colocou isso na conta e talvez por isso também tenha apostado num aumento de área, não? Isso também, com certeza, acaba sendo aí mais um fator para auxiliar o produtor a mitigar os riscos dele relacionado à safra, né? Mas a gente tem um fator que é o clima, que ele acaba sendo aí um grande protagonista, né? Que a gente e um tanto quanto imprevisível, né? Mas com certeza a escolha de diferentes variedades, diferentes ciclos da soja, né? Tanto aí de soja com ciclo um pouco menor e soja com ciclo um pouco mais longo, facilitam aí a mitigar esses riscos relacionados ao clima, com certeza. Marcela, no paralelo, como você vê o produtor se encaixando aí na comercialização da safra 21-22? Você vê que ele também toma medidas diferentes na hora de negociar, na hora de observar essas margens, esses preços. Como é que você sente os negócios acontecendo, né? Ele está focado na exportação, na demanda pujante pela soja brasileira, por toda essa soja que o Brasil deve entregar ao mercado nessa temporada. Como é que, paralelamente aos trabalhos no campo, você observa o andamento do mercado e do comportamento do produtor? Carla, eu tenho visto o produtor bem cauteloso em relação à comercialização. Hoje, se a gente comparar os preços de setembro de 2021 aos preços de 2020, a gente vê que os preços estão até 22% acima dos níveis do ano passado. Mas a comercialização, em compensação, ela está aí um pouco atrasada. Ano passado, o produtor tinha comercializado 55% da safra 2021 nesse período e hoje a gente está falando de 40% aí para o Mato Grosso. Então, mesmo num cenário aí de preços bons e margens boas, a gente vê o produtor ainda relutante em adicionar novas vendas, né? E com isso a gente tem visto uma liquidez um pouco mais baixa para o mercado da soja. E você acha que isso está atrelado também ao que ele viveu no ano passado, quando os preços deram aquela estilingada, né, ali depois da colheita, né, deram aquela estilingada por conta de uma série de fatores, e aí fica esse sentimento aí na cabeça do produtor? Eu acredito que um pouco sim. A gente tende aí a olhar um pouco sempre para trás para entender o que vai passar no futuro, né? Mas eu entendo que sim. Mas é importante o produtor sempre ficar atento à margem dele. Se a margem dele hoje está favorável para ele ir aí escalonadamente travar um pouco pelo menos dos custos dele, né? Marcela, como é que você tem avaliado né, e as perspectivas, as projeções do Rabobank diante da demanda? A gente tem visto algumas preocupações com a China, a crise energética, né? A China dando alguns sinais de alerta que são importantes e não são novos, mas talvez ganharam os holofotes mais fortes aí nos últimos dias, né? Qual a sua perspectiva para a demanda, não só pela soja brasileira, mas para a soja de uma forma geral? E, claro, a gente depois trazendo esse detalhamento para o contexto brasileiro. Carla, um excelente ponto. A gente viu aí que ano passado a China estava muito agressiva nas compras e a gente viu realmente ela ir liquidando os estoques globais. Mas vale lembrar que há um ano atrás as cotações de soja no mercado internacional estavam aí em níveis menores do que a gente tem visto hoje. E a gente notou que aí a partir de maio de 2021 a China acabou reduzindo aí o ritmo de importação de soja, inclusive da soja brasileira. A gente alcançou aí níveis recordes de exportação em março, abril e maio, e a partir de junho a gente viu esses níveis reduzindo, né? Mesmo no momento de muita incerteza em relação à safra americana. Pois não, por favor. E hoje a gente vê aí que a China ela ainda enfrenta desafios em relação à peste suína africana, em relação à pandemia, Covid-19, outros desafios econômicos que ela também está passando, e hoje isso ainda assim ocasiona assim, um cenário de incerteza em relação à demanda. Quando a gente olha, por exemplo, para os números do USDA,
eles estão adicionando aí um volume de 2 milhões de toneladas no volume importado pela China para a safra 21-22, que é um volume relativamente baixo quando a gente compara aí com safras anteriores. Então, é um ponto de alerta, sim, para a gente ficar atento nesse ritmo da demanda e se realmente nesses níveis de preços a China está querendo aumentar as compras ou não. Você acha que faz sentido esse aumento colocado aí essa adição de 2 milhões de toneladas só? Quando a gente fala de 2 milhões de toneladas de soja, é muita soja, mas quando a gente fala de China, é um volume muito pequeno, né, Marcela? Faz sentido para ti essa adição de só 2 milhões de toneladas aí nas importações chinesas nessa nova temporada? Ou você acha que, de fato, os chineses têm potencial e poderiam vir a comprar um pouco mais do que essa projeção do USDA? Na nossa visão, Carla, hoje, quando a gente olha as margens de esmagamento chinesas, elas não estão nos mesmos níveis que elas estavam há um ano atrás. Então, olhando aí para esse fator financeiro, faz a gente pensar que realmente a demanda da China pode não estar num momento tão agressivo, tão forte. Certo. Mas vale lembrar que a gente tem todo um ciclo pela frente, né? Então, essas margens vão depender muito ainda. A gente tem todo aí o nosso mercado climático aqui sul-americano para entender o que vai acontecer com os preços e acompanhar também as margens de esmagamento da China. E foi bem interessante acompanhar esse movimento das margens aí nos últimos meses, porque a gente via a cobertura das indústrias muito apertada, né, Marcela? Eles precisando processar soja, entregar farelo, que também estava com uma demanda aquecida, mas as margens estava difícil aí delas se equilibrarem e trazer de volta renda para os processadores e resultados positivos, né? Mesmo diante nessa necessidade por compra, pelo menos aí para a gente concluir 2021, ainda precisamos de alguns bons volumes comprados, né? Exatamente. Então, como eu mencionei, eu acredito que aí os elevados custos relacionados à compra de soja, né? A gente viu aí a soja saindo de $10 por bushel em 2020 e quase atingiu os $16 agora em maio de 2021, e além disso, a peste suína africana, que ainda é um desafio para eles, né? Então, eles estavam vendo um cenário de custos elevados por conta dos altos preços da soja e uma demanda por farelo de soja ainda mais lenta por conta aí dessa recomposição do rebanho suíno que ainda não aconteceu no ritmo que o mercado esperava. E fora isso, a gente tem uma logística completamente comprometida e encarecida, né, Marcelo, que poderia também trazer algum obstáculo aí para essas negociações, não? Com certeza. A alta dos fretes marítimos, não só internos, mas os marítimos também, tem impactado muito esse ritmo das exportações, tanto brasileira quanto até de outras commodities containerizadas, né? Esse tem sido um ponto que merece, sim, destaque. A gente tem que acompanhar aí direitinho como é que vai ser a evolução desses fretes marítimos, principalmente para a entrada aí, para o início da safra brasileira lá em fevereiro de 2022. Marcela, o Rabobank já faz uma estimativa das nossas exportações para o ano que vem, para a temporada 21-22 do Brasil? Por enquanto, a gente ainda não tem esses dados fechados, a gente vai ter eles nos dados divulgados nas perspectivas em novembro, Carla. Certo. Precisamos avançar mais com a safra para entender o que efetivamente podemos trazer de oferta ao mercado, né, Marcela? Isso, exatamente. Marcela, um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas conosco, trazendo essas perspectivas tão importantes e trazendo justamente esse sentimento do comportamento do produtor, que é determinante para ele tomar boas decisões. O Rabobank sempre muito presente aqui no Notícias Agrícolas, justamente para ajudar nessas estratégias. Te agradeço muito pela gentileza de estar conosco, de aceitar nosso convite, e já te espero para próximas conversas. Obrigada. Combinado, Carla. Obrigada. Até mais. Tchau. Até mais. Conosco, senhoras e senhores, Marcela Marini, analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil. O Rabobank que estima uma safra recorde para o Brasil, assim como outras consultorias privadas, né? O Rabobank é um banco internacional e traz sempre esse contexto global nas suas análises. Então, nós temos a projeção de 40 milhões de hectares, um incremento importante de área, e assumindo aí uma tendência de produção de 142 milhões de toneladas. Isso vem mesmo diante de custos mais altos para essa safra. Por que isso se dá? Porque nós temos, além dos custos elevados, os preços que
também são remuneradores ainda aos produtores brasileiros. As margens são muito positivas ainda, apesar desses custos mais altos, e isso estimulou, portanto, o produtor a olhar um pouco mais para onde ele poderia aumentar a sua área de soja, e assim o fez, vem fazendo. Vamos ver se todos esses números, portanto, se confirmam ao final da temporada. Mais do que isso, a Marcela nos pontuou ainda que os preços, se a gente compara os preços em setembro de 2021 ao mesmo mês de 2020, nós temos aí uma alta de 22%. Mas, se a gente olha para a comercialização, ela está um pouquinho mais atrasada em relação à anterior. Nós temos aí cerca de 40%, por exemplo, da produção mato-grossense já comprometida versus 55% do mesmo período do ano passado. Então, esse é um ponto de atenção, produtor mais cauteloso na hora de fazer suas vendas futuras, portanto, para a temporada 2021-22. Marcela, obviamente, nos chama a atenção também para a questão climática, para essa perspectiva de, novamente, um Laninha podendo trazer mais preocupações ali para a região sul, principalmente. Precisamos ver se esse fenômeno vai se confirmar também, como pontuou a Marcela, e a gente está de olho em tudo aqui que faz referência ao seu dia a dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.